Glória a Deus. Amém, irmãos? Mais uma vez eu vos saúdo da paz do Senhor. Amém? Como foi a semana de alguns? Foi bem? Teve uns que pensaram para falar. Amém? Louvar o Senhor pela vida da Juscelene. Amém? Deus te abençoe. Os irmãos que estão aqui, os novos convertidos, amém? E os irmãos que já são crentes se uniram também no ministério. Mateus capítulo 24, versículo 37. Glória a Deus, amém? Então Josué era para ter louvado. Eu vou chamar ele para louvar comigo. Glória. Quem crê, diga amém. Amém. Meu Deus do céu. É sério isso? Glória a Deus. A gente viaja, mas a gente fica com muita saudade do povo. Eu preocupado muito com a igreja do Senhor, o povo de Deus, os irmãos dessa casa. Se Jesus voltasse, enquanto nós estávamos para lá, eu subiria. Quem mais? Eita, Jesus, eu creio. Podemos ler o texto? Pois assim como foi no dia de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio. E os levou a todos, assim será também a vida do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, será tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada para trás. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora que não esperai, o Filho do Homem virá. Amém? Agora você vai olhar para esse crente e vai apontar para ele e dizer: pode ser agora, pode ser hoje ainda. Como você está? Amém? Podemos assentar. Depois de uma escola bíblica dominical abençoada da parte de Deus, amém? Onde nós iniciamos mais um trimestre na escola bíblica dominical. Essa noite o Senhor colocou em meu coração uma das mais raras mensagens a ser pregada dentro do contexto eclesiástico sobre a vida de Cristo Jesus. E Deus me trouxe esse texto falando a respeito da sua vinda, onde o próprio Cristo ele traz alerta, falando aos filhos de Israel e aos seus discípulos, dizendo a eles: assim como será, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque na hora
que não esperais, o Filho do Homem virá. Eu quero pregar uma mensagem essa noite. Uma noiva que espera o Senhor. Há muito tempo nós batalhamos pela nossa salvação. Há muito tempo nós lutamos pela nossa salvação. Há muito tempo nós aceitamos a Jesus na esperança de sermos arrebatados e levados para a glória com o Senhor. Só que nós temos dentro do nosso coração uma certeza. Qual é a certeza? Que nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus virá. Ainda assim nós arriscamos a entregar a nossa vida para Cristo Jesus. Ainda assim nós entregamos o nosso viver para Ele. Porque se Cristo não voltar na nossa geração, nós seremos a geração que dormirá em Cristo Jesus. Se Cristo não voltar no nosso período, mas se a morte vier hoje, nós estamos preparados para a morte. Quem pode dizer amém? Porque há muitos que se preocupam com a volta de Cristo Jesus, dizendo que Cristo ainda não vai voltar, os sinais ainda não se cumpriram, a mensagem do Evangelho ainda não foi pregada a todas as nações. Só que a maior preocupação nossa não tem que ser com a vida de Cristo em si. Uma das maiores preocupações é com o nosso abrir e fechar dos nossos olhos. Será como fechar os nossos olhos? Essa noite eu quero trazer uma mensagem para acordar o teu espírito aqui nesse lugar, para te despertar do sono da frieza espiritual. Nós somos uma igreja que nós não devemos mais estar nos preparando. Nós somos uma igreja que devemos estar preparados. Como assim, evangelista? Porque nós que somos igreja temos que estar preparados para ajudarmos os que estão iniciando a se preparar para a vida de Cristo Jesus. Mas como igreja, no contexto de hoje, nós estamos uma igreja que nem se preparando estamos para a vida de Cristo Jesus. Nós somos uma igreja que não oramos com frequência. Nós somos uma igreja que não jejuamos com frequência. Porque quando nós jejuamos, nós só jejuamos para Deus nos dar uma cura. Nós só jejuamos para Deus nos dar um milagre. E nós não jejuamos para o preparamento da nossa alma em Cristo Jesus. Vou fazer uma pergunta à igreja. Quem essa semana jejuou esperando a Cristo Jesus, dizendo: Jesus, se tu voltares hoje, a minha vida está consagrada para ti. Se você está fazendo isso, é sinal que a terra perdeu sentido para você. Paulo, quando escreve aos irmãos, ele diz: irmãos, a nossa alma grita e o nosso corpo geme, o espírito sussurra. Por que, Paulo? Porque a nossa alma almeja o dia da redenção de Cristo Jesus. Uma igreja que aguarda a vida de Cristo Jesus, ele não espera por campanha dentro da igreja, ele não espera por consagração do círculo de oração. Uma igreja que espera Cristo Jesus, ele não espera os cultos normais da igreja. Se tem culto, ele está cultuando ao Senhor, porque um culto é mais uma oportunidade de se aproximar de Cristo Jesus. Mas como uma noiva que não está guardando noivo ainda, nós vemos pela igreja quando nós quisermos, nós servimos a Ele quando dá para servir, a gente ora o dia que dá para orar. Eu quero te trazer a consciência nessa noite que Cristo pode voltar a hora que você não espera. Cristo pode voltar a hora que você não esteja aguardando. Muita gente que aguardava a vida de Cristo Jesus não amanheceu o dia de hoje para testemunhar sobre a vida, mas ele subiu com Cristo e aguarda o dia da ressurreição para se encontrar com Jesus nos ares.
e dizer: valeu a pena ter uma vida de fidelidade com você. Como no dia de Noé, Noé pregava sobre o dilúvio, mas o povo não dava ouvido à sua mensagem. É como no dia de hoje, nós, apregoeiros da palavra do Senhor, não temos mais crédito nas nossas pregações. As nossas mensagens já não são atendidas com amor, com carinho pela igreja. A advertência de Cristo Jesus para com o povo já não serve mais. Tem gente que sai daqui, pastor Zé, terminou de ouvir a palavra de Deus, e quando sai de porta fora, chega na sua casa, já começa a cometer pecado de novo. Chega na sua casa, abre seu telefone e já começa a pecar novamente. Volta para casa, o estilo de vida não muda, continua sendo a mesma vida. É uma igreja que não está aguardando pela vinda do noivo. Porque a igreja do Senhor é uma igreja sem mácula, é uma igreja sem ruga, é uma igreja sem contaminação. A igreja do Senhor é uma igreja separada dos atos pecaminosos. João escreve a primeira carta, no capítulo 2, versículo 15, diz que quem ama o mundo já não ama mais a Deus. E quem ama a Deus já não ama mais o mundo. Na primeira carta, no capítulo 2, versículo de número 1, diz: filhinho, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se vierdes a pecar, pedi perdão, porque vocês têm Cristo como vosso advogado. Só que quando eu vou para Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 13, eu vejo o provérbio dizendo: aquele que encobre o seu pecado será condenado com o próprio pecado, mas aquele que confessa o seu pecado e deixa alcançará misericórdia. No tempo de Noé pregava sobre o dilúvio e o povo vivia na inércia, não se arrependia dos seus pecados. Nós somos uma geração que a nossa vaidade fala mais alto que a nossa salvação. Nós somos uma geração que pecar é mais importante do que servir a Deus. E pecamos de maneira enfreada. Pecamos sem lembrar que há um Deus no céu que julgará todas as nossas obras. Aleluia. Pecamos contra Deus, pecamos contra a igreja e pecamos contra o nosso irmão. Precisamos acordar dessa inércia, precisamos voltar a vida com o Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 9, Paulo adverte a igreja de Corinto, dizendo: irmãos, não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus. Quem é os injustos? Os que não praticam a justiça de Deus. Não vos enganeis, porque também os impuros não herdarão o reino dos céus. Quem são os impuros? É o que pecou pela manhã, estava aqui de joelho dobrado pedindo perdão: Deus me perdoa, porque eu pequei sem querer, não foi a minha intenção pecar. Esse não é os impuros. O impuro é aquele que sabe que está pecando, mas mesmo assim permanece no pecado. Não sabeis também que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Quem são os adúlteros? Aqueles que não se contentam com aquilo que Deus lhe colocou dentro da sua casa. Os adúlteros são aqueles que abrem a boca para dizer que ama a esposa e depois não ama mais ela quando sai de dentro de casa. Esses são os adúlteros.
Os adúlteros também são aqueles que usam a própria palavra de Deus para favorecer os seus pecados. Porque quem peca geralmente grava alguns versículos na Bíblia. Porque quando você vai pregar para ele já sabe dizer: o único que pode me julgar é Deus. E se tu está falando que o único que pode te julgar é Deus, o juízo final te aguarda. Se Jesus está dizendo: eu mando pregar, e tu não ouve a pregação, tu está dizendo que só eu posso te julgar, então permanece no teu pecado, porque o juízo final te aguarda, e naquele dia não haverá arrependimento. Quem mais? Os idólatras, os avarentos, os bêbados e os maldizentes e os roubadores não herdarão o reino de Deus. Jesus ele vem buscar uma igreja santa, separada. Paulo olha para a igreja e diz: vocês são povo santo. Sabe o que é? Povo santo, sacerdócio real e povo adquirido. Foi por isso que eu te incentivei naquele dia, quando alguém disser para ti que tu estiver pregando dentro da tua casa, ou fora da tua casa, para a tua família, para quem quer que seja, e você estiver pregando uma palavra, dizerem para você: está aí a Santa Rona querendo me dar exemplo, está aí o Santa Rona querendo me dar exemplo, bata no seu peito mesmo, porque a Bíblia te chama de santo, porque a Bíblia te respalda de santo. Se tu ora, se tu vive uma vida com Deus, você é santo perante Deus. Ainda que o mundo queira te condenar, mas o único que pode te condenar é tu com as tuas próprias obras. Mas se você pratica o amor, o bem, a fidelidade com Deus, você é considerado santo por Deus. No dia de Noé pregava, mas o povo não dava ouvido à pregação do Senhor. Como assim, evangelista? Noé dizia: larga amante, ele não largava amante. Noé dizia: larga o fumo, e ele não largava o vício do fumo. Noé dizia: larga as drogas, ele não largava as drogas. Porque esse negócio de crente ficou para velho. Esse negócio de ser crente não é para gente nova. Esse negócio de ser crente é para velho. Quem te disse isso? O inferno não faz acepção de ninguém, irmãos. Para o inferno vai criança, vai novo, vai velho, vai bonito, vai feio. E quando é para lá, você não tem escolha. Jesus está te dando a oportunidade hoje de te arrepender. Jesus está te dando a oportunidade hoje de ser diferente dentro da tua casa, dentro da tua família e no meio dos teus. Uma geração que está se levantando, pastor Adalva, que não quer saber mais de Jesus. Uma geração que, quando se fala de campanha na igreja, é um dos maiores tormentos para a vida dele e para a vida dela. Quando se fala em colocar mais de 2 cultos dentro da igreja, pastor Raimundo, já é um tormento para a vida dele e para a vida dela. Esse aqui está caminhando em vão para a igreja. Porque se Jesus voltar, pastor Zé, se Jesus voltar para os crentes domingueiros, se Jesus voltar no dia de semana, está complicado. Porque se tu não tem, evangelista, quer dizer então que eu não vou ser salvo. Se tu não tem esforço e força na tua vida para caminhar para a casa de Deus, tu vai ter força para caminhar para os céus. Porque o salmista, quando escreve o livro dos Salmos, ele diz que o reino dos céus é tomado por guerra espiritual. Como assim? Uma guerra entre a carne e o espírito. Quem é que quer estar aqui todos os dias na casa do Senhor? É a carne ou é o espírito? É o espírito. Porque Jesus disse: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí a maioria usa esse contexto para se fortalecer no pecado.
maioria usa esse contexto para não caminhar para a presença do Senhor. Se eu não pregar essa mensagem aqui hoje, e Jesus voltar daqui a pouco, você pode requerer a tua alma da minha vida. E eu não quero ser responsável pela perdição de ninguém. Eu quero ser responsável pela tua salvação com Cristo Jesus. Uma igreja que aguarda Cristo Jesus, ela é uma igreja diferente do mundo. O seu prazer consiste em servir a Deus. O seu prazer consiste em viver com Cristo Jesus. Eu daria total apoio a uma igreja que não congrega se você fosse jejuar pela manhã, se você fizesse campanha todos os dias dentro da sua casa. Eu apoiaria você. Mas ainda assim, quando eu vou para Atos capítulo 10, eu vou ver o Senhor chamando Pedro. Pedro, vai até o centurião, porque eu não gosto de ninguém que não faça parte do corpo da igreja. Estão como no dia de Noé. O texto foi bem explicativo a dizer que eles não se deram conta até o dia que a arca foi fechada. Existe muita gente por aí olhando o texto, pintando e dizendo: não, eles estavam à beira da arca zombando. Não, o povo nem lá não foi. O texto diz aqui que eles só se deram por conta quando a arca foi fechada. Eu falava com o Senhor sobre essa mensagem hoje, e o Senhor me fazia contemplar pessoas caminhando dentro da igreja, querendo se arrepender no dia que Jesus vai voltar. Vão entrar na igreja e não vão encontrar mais. Vão entrar na igreja, não vão ver mais discípulo de oração reunido. Vão entrar na igreja, não vão ver mais a banda tocando. Vão entrar na igreja, não vai ver mais o porteiro abrir a igreja. Vai chegar e perguntar por que a igreja está fechada. É porque Cristo arrebatou a igreja e ele ficou, e ela ficou porque não quis viver uma vida com o Senhor Jesus. A geração do arrebatamento sabe que Jesus vai voltar. A igreja que espera Cristo Jesus, ele sabe que Cristo vai voltar. Ele não espera formar dentro da igreja uma pregação para te divertir, não. Ele já tem dentro da consciência dele que levar uma vida com Deus, porque a qualquer hora Jesus vai voltar. Todas as vezes que eu saio de casa para o meu trabalho, eu entrego a minha alma diante da presença do meu Deus e do Deus. Se eu for e voltar, é porque o Senhor quis. Mas se eu for e não voltar, não deixa minha alma se perder, mas salva minha alma para ti. Porque eu não sei o dia nem a hora que o Senhor vai vir, e nem sei o dia nem a hora que o Senhor vai me levar dessa terra. Igreja, vim pregar essa noite, vos advertir, dizer: preparai-vos para a vinda de Cristo Jesus. Não é tempo de viver de brincadeira, não é tempo de viver no pecado, não é tempo de andar hoje escutando as mesmas músicas que você escutava quando não era crente, não é tempo de assistir os mesmos vídeos que você assistia quando não era crente. É tempo de abandonar os costumes, as vertes, é tempo de abandonar as coisas deste mundo e entregar a sua vida para Cristo Jesus. Eu vou fazer uma pergunta aqui essa noite. A igreja de Jesus é o quê? Trevas ou luz? Luz. E o mundo de pecado é o quê? A união com as trevas e a luz. E por que está tendo dentro da igreja uma consolidação com o pecado?
Porque está tendo dentro da igreja, a gente já não sabe quem é crente mais. O testemunho dos crentes já não fala mais como testemunho de crente. As conversações dos crentes já não são mais conversação de crente. O telefone de crente já não é como o telefone de um verdadeiro servo, não é. Se o Espírito Santo desse, abriu os olhos de alguns aqui e desse a oportunidade de abrir alguns telefones aqui, eu tenho certeza que Deus te envergonharia nesse altar. Porque crente, até a foto dele é com decência na presença de Deus. Ele não visita qualquer lugar, ele não entra em qualquer ambiente, ele não acessa qualquer site, ele não compartilha qualquer mensagem, ele não compartilha qualquer foto, ele não compartilha qualquer vídeo, ele não entra em qualquer grupo, ele não faz parte de qualquer conversa, ele não faz parte de qualquer grupo, porque ele é melhor que os outros, não, é porque ele tem uma vida separada para Cristo Jesus, porque ele já olhou e disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas, ou seja, os costumes, as indecências, as obras da carne se passaram e agora tudo se fez novo. Eu estou sentindo que o Espírito está aqui nessa casa essa noite. Eu estou pregando para que a tua alma seja salva. Eu estou pregando para que a tua alma seja salva. Existe uma geração aí correndo atrás de profecia, revelação. Eu não vou na igreja fulano porque só prega a palavra lá. Lá pastor não tem revelação, não tem dom, não tem isso. Eu não vou naquela igreja. Você está se enganando, porque profeta que é de revelação, ele prega a palavra que é reveladora, ele prega a palavra que mostra o teu pecado, ele prega a palavra que fala que você vai para o céu se não mudar as tuas diretrizes de vida. A palavra de Deus disse que quando Jesus voltar, estará dois, e subirá um e ficará o outro. Ora para Deus não voltar o dia que tu estiver brigado com o marido e não tu querer dormir no mesmo lugar. Porque quando Jesus voltar, tu estiver brigado com o marido e com a esposa. Porque infelizmente existe casamentos por aí que a briga, que a esposa passa 3 dias sem falar com o marido passa 3 dias sem falar com a esposa, ainda dá parte do Senhor, sorri com um, sorri com outro. Isso não é testemunho de igreja, isso é testemunho de desviado. Por que, evangelista? Porque Jesus só vai te perdoar quando tu perdoar aqueles que te ofendem. É bíblico. Aí então eu posso errar o tanto que for, com meu irmão, não é bem assim o texto. Jesus também disse: não servai de tropeço para o teu próprio irmão. Não sirva de tropeço para o teu próprio irmão. Se tu está vendo que a vida que tu leva como esposa e como esposa não está ajudando o teu esposo ou a tua esposa a caminhar para o céu, te reconcilia com Deus. Porque senão um dia o Senhor levará a tua esposa e os teus filhos e você ficará dentro de casa. Chegará o dia que Deus vai arrebatar os teus filhos e a tua e o teu esposo, e tu ficará como esposa dentro de casa. Principalmente aqueles e aquelas que batem no peito e dizem assim: eu nasci assim, vou morrer assim, ninguém me muda. Isso não é igreja. Porque igreja é exemplo de vida para com Deus. Mas o que me alegra pregar, pastor Zé, é que tem uma igreja que ainda espera o arrebatamento de Cristo Jesus.
Uma igreja, irmão Josué, que não negocia, uma igreja que não se vende, uma igreja que não deixa o pecado de dominar, uma igreja que não deixa o pecado tomar conta de si próprio, mas uma igreja que vive com o pensamento ligado nos céus. Não tem tempo de orar, muito tempo de joelho, mas tem tempo de pensar em Jesus. A sua boca, o que dá o dia, é louvar o nome de Jesus. A sua boca, o que dá o dia, é falar com Jesus e dizer: Jesus, se tu voltar pela madrugada, eu sei que eu vou. Se tu voltar pela tarde, eu vou também. Se tu voltar pela manhã, eu irei também. Aleluia! Oh, aleluia! A igreja que é feia, olha que Paulo vai falar na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. No momento, num abrir e fechar dos nossos olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que tivermos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo que é imortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E onde está a morte, a tua vitória? E onde está a morte, o teu agrilhão? Essa é a esperança dos que aguardam a vida de Cristo Jesus. Porque todas as vezes que eu escolho pecar, mesmo sendo crente, eu estou crucificando a Cristo Jesus de novo, olhando para Ele e dizendo assim: o teu sacrifício foi bom para mim, porque ainda que tu te sacrifique, eu não me arrependo do meu pecado. Mas para a igreja que busca a ser arrebatada por Cristo Jesus, ele não vê a hora de ser arrebatado para a glória. Irmã Madalena, tem dia que dá vontade de ir embora dessa terra. Tem dia que a gente acorda com aquela amargura dentro do peito. A gente olha para o povo pecando enfreadamente. A gente vem para o culto. Tem dia que eu estou nesse altar e digo: Jesus, volta logo, porque eu não aceito ver o teu povo se desperdiçando da tua presença. Mas ainda bem que existe uma geração que aguarda Jesus voltar. E para essa geração que aguarda Jesus voltar, eu tenho uma notícia para te dizer essa noite: Ele está muito próximo. Jovens correrão de um lado para outro, pastor Zé, à procura da sua mãe, à procura do seu pai. E o pai não está lá mais. Ele vai se lembrar que quando o pai e a mãe pregavam para ele e para ela, ela não queria aceitar Jesus nem caminhar para a igreja. A maior chatice da vida dele e da vida dela é quando vinham pregar de Jesus para ele e para ela. Mas fica de pé essa noite, porque Jesus está à procura de uma igreja que quer ir para o céu. Se tu quer ir para o céu,